Certa vez um professor, em uma sala de aula, ele ficou bastante impressionado com a postura de um determinado aluno. Era uma aula de estudos bíblicos, e aí nessa aula o professor ele estava ensinando sobre metodologias de interpretação. Ou seja, uma vez que a Bíblia que nós temos hoje na língua portuguesa, ela passou por uma tradução, por uma transliteração, para que pudesse chegar até nós, para que a gente possa entender a Bíblia com mais profundidade, nós precisamos recorrer às línguas originais, ou seja, o hebraico, o grego e o aramaico. E aí o professor estava falando sobre essas metodologias. E aí um aluno, um irmão, chegou para o professor e falou: olha, todo esse trabalho que você tem, eu lamento, porque eu consigo fazer tudo isso aí sem precisar de estudar, de ir nas fontes. Eu recebo revelação direta de Deus, da palavra. E isso o professor ele ficou muito surpreso com a atitude desse aluno. Esse tipo de pessoas e essa ignorância é algo que até hoje ela ainda está presente e faz parte da vida de muitas pessoas. A gente vê que tem muitos cristãos evangélicos, principalmente pentecostais, que alimentam essa ideia de que não há necessidade de se buscar conhecimento, de estudar as escrituras, porque Deus ele dá revelação direta para essas pessoas no que diz respeito à interpretação da Bíblia. E aí eles apelam lá para o princípio dos apóstolos, dos profetas. Então, o que acontece? Paulo, Pedro, João, os discípulos de Jesus e os profetas da época do Antigo Testamento, esses homens eles receberam revelação direta de Deus. Primeiro, existem alguns motivos. O primeiro motivo é eles foram escolhidos por Deus para serem os porta-voz de Deus aqui na Terra. E como existia muito, logo no começo do mundo, as mensagens elas eram transmitidas via oral. Os pais passavam as mensagens de forma tradicional para os filhos, de forma oral, não havia ainda escrita, né? Então, é uma história para ela ser escrita, ela passava anos e anos sendo proclamada, passada de boca a boca. E com as escrituras não foi diferente. A gente vê mesmo, por exemplo, Moisés escrevendo sobre a criação do mundo. Só que Moisés não era vivo. Moisés ainda não existia quando Deus estava criando o mundo. Então, como é que Moisés soube? Através da mensagem oral. Então, o que acontece? Essas pessoas elas foram escolhidas por Deus para serem porta-voz de Deus. Não havia escrita, não havia documento. A mensagem ela era oral. Deus dava a mensagem e aquele profeta, aquele apóstolo, ele transmitia. Hoje, com o cânon fechado, nós temos na Bíblia 66 livros. A palavra de Deus completa em sua totalidade, ela está ali para que através dela a gente busque, encontre e se aperfeiçoe no conhecimento através da escrita. Uma vez que a palavra ela foi escrita, a minha primeira forma ou a primeira atitude que eu devo tomar com relação ao saber do que aquilo se trata, primeiro eu tenho que ler. Não tem como Deus me revelar algo que já foi revelado, que já está escrito. Esse é o ledo engano de muitos pentecostais.
tá? Infelizmente. Como é que Deus vai me revelar algo que já está revelado, que já está no papel, que já foi escrito? Então é da minha responsabilidade, primeiro, entender do que aquele texto se trata, o contexto histórico, o contexto social, a língua que foi escrito, tá? Os motivos que levou o autor a escrever aquele texto. Não tem para onde correr. Se a palavra está escrita, é de minha obrigação estudar a palavra. E para que eu possa entender a palavra, porque uma língua, quando ela é traduzida ou vertida para outra língua, ela perde uma porcentagem da sua clareza, digamos assim. Então é preciso muitas vezes, em determinadas palavras, em determinados assuntos, em determinados comportamentos estranhos a nós, porque a Bíblia foi escrita no Oriente, e nós vivemos no Ocidente, então os costumes, a cultura é totalmente diferente. E para a gente estar familiarizado com a cultura daquele povo, a gente precisa estudar a cultura daquele povo. Então, há a necessidade de, para que a gente entenda o texto bíblico hoje, em sua profundidade, a gente recorra muitas vezes à língua original, o grego, o hebraico, o aramaico. Muitas vezes é necessário que a gente recorra à cultura da época, aos costumes da época. Enfim, há uma série de questões que tem que ser levada em consideração. Mas os ignorantes pentecostais dizem que não há essa necessidade, igual o aluno lá no curso de Bíblia falou para o professor. Eles que lamentavam que o professor estudava tanto, ele conseguia receber isso direto, todas aquelas coisas direto do céu. Né? Então a gente vê que ainda há, mesmo no século XXI, mesmo com toda essa engenhosidade, essa modernidade, esse avanço tecnológico e no que tange também conhecimento, ainda tem pessoas que preferem viver na ignorância, né? E ainda querem dizer que estão certos e que os outros estão errados. Então a revelação hoje, ela é de cunho particular, pessoal. Deus pode revelar algo para a sua vida? Pode. Mas aquilo, você não pode canonizar aquela revelação. Você não pode querer colocar isso na cabeça das pessoas como uma regra universal que todos têm que obedecer. Não. A revelação hoje ela é de ordem particular, pessoal, individual. Para o todo é as escrituras, é a Bíblia, é aquilo que está escrito, tá? Então todo estudante, todo pregador, todo pastor, ele tem que recorrer ao estudo bíblico, ele tem que recorrer à pesquisa, ele tem que recorrer ao conhecimento para que ele possa extrair o entendimento, para que ele possa extrair o real sentido das escrituras. Então, lamento que, infelizmente, ainda há muitas pessoas assim, com o entendimento desse aluno e confundindo revelação particular, revelação de ordem pessoal, com revelação geral. A revelação geral, a revelação universal é a Bíblia, é a palavra de Deus. Mas não tem como eu extrair algo da palavra de Deus se eu não estudar aquilo que está escrito. Tá? O autor da carta aos Hebreus vai dizer: Deus antigamente falou de muitas formas, de várias maneiras, aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o mundo. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Então a revelação de Deus ela está em Jesus. E aquilo que Jesus revelou ao mundo está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Todos os 66 livros da Bíblia, nós encontramos a revelação de Deus, o padrão único, absoluto, universal de revelação para toda a humanidade está na palavra. Por isso que a necessidade de mim, da minha pessoa, da sua pessoa, a necessidade de nós buscarmos o conhecimento.
aprender metodologia bíblica, aprender sobre regras de interpretação, exegese, hermenêutica, teologia bíblica, teologia sistemática, teologia dogmática, enfim, tem que se estudar. Deus não vai revelar isso para ninguém, tá? Tudo isso aqui que vocês estão vendo foram homens que escreveram, mas eles estudaram. Deus não deu conhecimento a eles do céu para que eles escrevessem e entendessem a palavra, porque a palavra foi escrita. Era nossa obrigação agora entender, buscar compreender o que a palavra de Deus significa e o que nós devemos fazer para obedecer a palavra de Deus. Fica aqui essa palavra para os ignorantes pentecostais, que diz que não há necessidade de estudar, e para você também que concorda comigo que há de fato uma necessidade de buscar conhecimento, porque a palavra ela não vem à nossa mente por meio do Espírito Santo, nem é dada à nossa mente por meio do Espírito Santo, como foi com Paulo e com tantos aqueles que receberam revelação direta de Deus, porque foram os primeiros instrumentos da mão de Deus usados para que através dele o mundo todo tivesse total conhecimento. O que nós temos é a palavra escrita, e é dessa palavra escrita que nós devemos buscar o conhecimento para entender e aplicar essa palavra na nossa vida.